Olá, como vai? Muito boa noite para você. Após descumprimento de liminar, Justiça bloqueia verbas do Estado e da Prefeitura de Patos de Minas para a realização de cirurgia. No NTV News de hoje a gente vai mostrar também. Jovem é alvo de tentativa de homicídio no bairro Alto da Serra. Homem é preso por importunação sexual em supermercado de Patos de Minas. Veículo desgovernado danifica poste na rua Major Gotti. O volume de arrecadação do IPVA em Patos de Minas. Justiça Eleitoral convoca patenses para a regularização do título de eleitor. Chuva intensa provoca danos no prédio do conservatório. Moradora reclama de vazamento de esgoto em residência. Acusado de homicídio ocorrido em Lagoa Formosa é levado a julgamento. A PAE promove ação no Dia Internacional da Síndrome de Down. Painel do Estado aponta 4 óbitos suspeitos em decorrência da dengue entre os patenses. Câmara rejeita denúncia protocolada contra o vereador José Luiz. O NTV News já está no ar. A gente começa essa edição mostrando que pelo menos 300 pneus foram destruídos durante incêndio na noite de ontem em um depósito na Avenida JK, em Patos de Minas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender uma ocorrência no mesmo depósito que fica na entrada da cidade, onde recentemente foi registrado outro incêndio. Desta vez, quando os militares chegaram ao local, o fogo já tinha tomado conta do amontoado de pneus e as chamas podiam ser vistas de longe. Para evitar que o incêndio se alastrasse ainda mais, foram gastos cerca de 20 mil litros de água. Os trabalhos tiveram apoio da Defesa Civil, com a utilização de caminhão-pipa e uma retroescavadeira que revirou os materiais, possibilitando então extinguir as chamas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não se sabe ainda como teve início o incêndio. Um homem de 35 anos foi preso suspeito de importunação sexual que teria sido cometida em um supermercado de Patos de Minas. Nas imagens é possível ver que a mulher está no setor de frutas e verduras do supermercado, quando o homem de camisa vermelha, que também está com capacete na cabeça, se aproxima dela e, ao passar, toca com a mão esquerda nas nádegas da vítima. O homem continua por algum tempo próximo da mulher e sempre mexendo no celular até deixar o local. A polícia foi acionada pelo marido da vítima, que ao chegar em casa relatou a situação constrangedora. Com base nas imagens, o suspeito, que reside na mesma rua que o casal, foi identificado e detido pelos militares. Ele negou as acusações e disse que não se lembrava de ter cometido o ato. Um caso de tentativa de homicídio foi registrado pela polícia nesta quinta-feira no bairro Alto da Serra. O fato aconteceu no início da tarde, quando o autor se aproximou da vítima de 26 anos e efetuou diversos disparos contra ele. Inicialmente, a princípio foram 5 disparos. Um no portão ali da casa da própria vítima, um na bicicleta que a vítima estava, e contabilizamos 3 disparos aqui na casa da vizinha. Possivelmente onde a vítima tenha corrido. Versões diferentes foram contadas sobre o que realmente motivou o crime. De acordo com o autor, o jovem teria ameaçado sua esposa e filha. As duas famílias compartilham uma longa história, visto que são vizinhas há vários anos. De acordo com testemunhas, a mãe do autor já teria tentado matar a vítima em outra oportunidade com uma facada no peito. E a esposa do autor teria tido um relacionamento antigo com a vítima. Eles eram, eu acredito que eram amados antes, né? E ela finalizou o relacionamento com ele enquanto ele estava preso e começou esse relacionamento aqui com o autor, né, nesse de hoje. Então, a princípio, toda essa questão de ameaça envolve esse relacionamento anterior. A mãe dele, tempos atrás, ele deu uma facada aqui no rumo do coração dele, quase furou, pegou o pulmão dele aqui, certo? Quase mata ele com a facada. Segurou a mãe dele e ele para dar a facada. O pai da vítima alega que seu filho sofre de esquizofrenia e que, inclusive, estava internado em uma clínica até recentemente. Ele conta que o autor vem ameaçando seu filho há muito tempo e que, por mais que a doença faça com que ele se descontrole algumas vezes, nunca teria ameaçado ninguém. Ele fala também que o filho não teve nenhum tipo de envolvimento com a mulher do autor. Ela está falando, alegando, essa mulher dele,
que negócio de filho, que tem filho, ele nunca teve caso com ela, com essa mulher, nunca teve, meu menino. Ele tem esquizofrenia, desde os 14 anos dele, sabe? Sempre passando para as medicações, mas em casa ele não toma. Entendeu? Às vezes fala coisa por coisa, certo? Agora ontem esse camarada aí, o que eu ouvi falar aqui, que o pessoal me falou, que o cara aí comprou uma arma para matar ele, esse Guilherme. E ontem ele ameaçou ele na porta de casa aqui, na esquina, e tá desse jeito. Eu não sei como é que eu vou fazer com esse menino, certo? Foi um risco muito grande não ter matado ele. Após ser pego, o autor passou a informação para a polícia de que teria se livrado da arma em um terreno às margens do bairro. Mas após as buscas, o objeto não foi encontrado e novos testemunhos foram recolhidos para identificar o paradeiro dessa arma. Ela foi encontrada minutos depois, enterrada em uma residência. O autor também foi localizado sem muitas dificuldades. Estava bem próximo, numa residência aqui, próximo mesmo ao local do disparo, né, do crime. E nós, após várias diligências, conseguimos localizá-lo. Ele estava pulando vários muros, né, de várias residências. E então, nós cercamos o quarteirão e conseguimos localizá-lo dentro de uma residência, no quintal de uma residência. A vítima foi encaminhada ao hospital regional com um ferimento no braço e encontra-se bem. O pai clama por justiça e expressa o desespero de conseguir uma clínica para tratar o filho. Eu quero justiça nesse caso aí. Quero falar com o delegado, conversar com o delegado, falar mais as informações para ele sobre o assunto desse caso dele, certo? E porque não pode deixar isso acontecer, sabe? Enquanto eu estou fazendo, vai dando tiro nos outros. Graças a Deus, sou de uma família muito direito, nunca tive problema com polícia, essas passagens, mas tem um filho problemático, tem essa doença, né? Então, estou querendo internação para ele o mais rápido possível. No início da tarde de hoje, um veículo desgovernado danificou a estrutura de um poste na rua Major Gotti, bem em frente ao Parque de Exposições. De acordo com as primeiras informações de alguns moradores que também testemunharam o fato, o motorista descia pela Major Gotti, sentido Parque de Exposições, quando não teria visto um carro de autoescola e, para desviar, bateu em uma tartaruguinha, nessas que ficam bem no meio da via. E o pneu do carro dele estourou, o que fez com que ele batesse no poste com muita força. Não houve feridos no momento, mas o motorista conseguiu acionar uma equipe de guincho que esteve no local para a retirada do veículo. Roberto, morador do Alto Caiçaras, relata preocupação com o trânsito no local e conta que é comum flagrar veículos em alta velocidade. Anda correndo demais aqui, até difícil para a gente que faz caminhada de manhã cedo atravessar a rua, porque anda só em carro potente, uma velocidade extrema, não tem um quebra-mola, não tem placa, não tem nada de aviso aqui. E o acidente aqui é frequente, esse ano já teve vários. Diante da situação, ele espera que o município, por meio da Secretaria de Trânsito, tome providências. Devia colocar redutor, né, de velocidade, quebra-mola, faixa de pedestre, que não tem, né? A gente, para atravessar essa Major Gotti aqui é com muita dificuldade. Então, nesse alto aqui não tem uma faixa de pedestre. O pessoal aqui é com dificuldade, sabe? Arriscando a vida toda hora você caminhar por aqui. Pois é, para falar no assunto, na tarde de hoje, no final da tarde, teve um acidente envolvendo duas pessoas, uma motocicleta e um carro na JK. Conforme o Cisreun, né, que fez aí os atendimentos com apoio aí do Cobom, duas vítimas, né, duas pessoas foram acidentadas nesse acidente com carro e motocicleta, né? Os dois foram encaminhados para o atendimento médico. Apenas a segunda vítima, do sexo masculino de 18 anos, foi atendida pela unidade básica do SAMU. E esta vítima do acidente, entre carro e moto, sofreu fratura na perna, né? E com uma fratura exposta, né, na perna direita aí. A pessoa foi imobilizada conforme o protocolo e encaminhada para o hospital regional. Esse acidente agora no final da tarde, ocorrido aí na Avenida JK, que é uma via que acaba sendo de uma movimentação maior, né? E aí esses dois ocupantes dessa motocicleta acabaram ficando feridos, sendo atendidos aí pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU e encaminhados ao atendimento médico no final da tarde de hoje. Depois do intervalo, o volume de arrecadação do IPVA em Patos de Minas. Saiba como se inscrever para os cursos no setor de agronegócio
E Justiça Eleitoral convoca patenses para regularizarem o título de eleitor. Ontem nós mostramos as reclamações de moradores do meio rural de Patos de Minas sobre as péssimas condições da LMG 743 no trecho entre Quintinos e Major Porto. Eles reclamam da falta de manutenção na via, o mato que também avança pela rodovia e encobre até as placas de sinalização. A gente encaminhou essas reclamações para o setor responsável e, por meio de nota, o Departamento de Estradas de Rodagem disse que está na fase de conclusão o processo licitatório do novo contrato de manutenção das rodovias, que são sob a responsabilidade da Coordenadoria Regional do DR de Minas, em Patos de Minas. Após a ordem de início, os serviços de patrulhamento e encascalhamento de pontos críticos serão executados na LMG 743 entre os distritos de Quintinos e Major Porto. Além disso, a nota diz também que o departamento, no momento, está elaborando um projeto de engenharia para a pavimentação deste trecho. O vencimento da terceira e última parcela do IPVA em Minas Gerais vai até esta sexta-feira. De acordo com a Receita Fazendária, até agora o volume de arrecadação do imposto em Patos de Minas está dentro do que foi previsto. A última parcela do IPVA vence nesta sexta-feira, dia 22 de março, e o licenciamento no dia 1º de abril. Os proprietários devem sempre ficar atentos a condições de multas, já que ela pode ser um empecilho para a liberação do licenciamento do ano de 2024. É importante o contribuinte sempre acompanhar o licenciamento do seu veículo, manter em dia, obviamente, o pagamento do IPVA e a taxa de licenciamento e verificar, ele pode verificar, por exemplo, em todos os sistemas disponíveis hoje, principalmente a CNH digital, e que vai mostrar para ele como está o andamento do licenciamento do veículo, que tem outras coisas que pode, inclusive, impedir esse licenciamento, como é o caso do RICAL. Patos de Minas está com valor de arrecadação dentro do esperado. São mais de 125 milhões de reais previstos para 2024. A arrecadação está normal para a terceira parcela. Muitos já pagaram em cota única, outros parcelaram e está tudo normal, não tem distorção nenhuma para o 2024. Leandro reforça o alerta contra os golpes nos aplicativos de mensagens, internet e redes sociais. A orientação é para que o cidadão não clique em links, QR Codes, código de barras e outros recebidos em celulares ou e-mails. O site www.fazenda.mg.gov.br é o único caminho seguro para gerar o QR Code ou emitir o documento de arrecadação estadual. Temos recebido muitos contribuintes na repartição reclamando que pagou e o pagamento não quitou a parcela do IPVA. E quando aprofundamos as pesquisas, identificamos que ele pagou para um estelionatário, via Pix ou boleto bancário. Então a gente chama a atenção do contribuinte para, sempre que for pagar o seu IPVA, acesse o site da Fazenda, www.fazenda.mg.gov.br e emita lá o boleto. Se desejar pagar via Pix, lembrando que o beneficiário desse Pix tem que ser o Estado de Minas Gerais, não pode ser outro. Nós temos visto pagamentos efetuados para Dentran com N antes do T, associação dos boletos. Então, a gente apura que ali está o estelionatário, ou seja, ele não vai repassar esse dinheiro para o Estado e o contribuinte vai ter que pagar novamente, vai ter que pagar o IPVA que não foi pago. O que ele pagou, infelizmente, foi para o estelionatário. É bom ficar atento, né? A Justiça Eleitoral está convocando os eleitores de Patos de Minas aptos a votar para realizar o cadastramento biométrico. O prazo para regularizar o título de eleitor vai até 8 de maio. Precisa solicitar qualquer operação relacionada ao título de eleitor, como alistamento, transferência, atualização de dados e regularização, deve ficar atento às datas. O prazo para regularização se encerra em 8 de maio, ou seja, quem completou 18 anos e é obrigado a votar, mas ainda não tirou o título, jovens entre 16 e 17 anos que querem votar, quem está com o título cancelado e quem quer transferir o local de votação ou transferir o título para outro município, é necessário procurar atendimento presencial ou online para regularizar a situação. Em primeiro lugar, vamos falar dos eleitores que têm 16 anos ou que vão completar 16 anos.
eles podem já fazer o cadastramento eleitoral para votar se tiverem 15 anos, mas na data da eleição devem ter os 16 anos completos, mas já podem solicitar. O prazo é até o dia 8 de maio, prazo improrrogável, e aí a pessoa deve comparecer aqui no cartório eleitoral para fazer o seu cadastramento, ou então pela internet, tanto pelo site do TSE ou pelo site do TRE de Minas Gerais. Para quem vai tirar o título de eleitor pela primeira vez, deve apresentar documento de identificação com foto, exceto carteira nacional de habilitação, comprovante de endereço atualizado, comprovante de alistamento militar para homens com idade entre 18 e 45 anos e o CPF se estiver em posse do eleitor. A 210ª Zona Eleitoral é composta pelos municípios de Patos de Minas, São Gonçalo do Abaeté e Vargem de Minas. Já a 330ª Zona Eleitoral é composta por Patos de Minas e Lagoa Formosa. Em 2020, nas últimas eleições municipais, Patos de Minas tinha cerca de 110 mil eleitores aptos a votar. Em 2022, eleição presidencial, o número saltou para 114.130 eleitores aptos a exercer o direito de voto. Destes, somente 15% tinham registro biométrico. Nós estamos solicitando o comparecimento presencial porque estamos com uma campanha para cadastrar os eleitores no cadastramento biométrico. Ele é muito importante para que o processo eleitoral seja mais rápido, para que as pessoas não tenham que enfrentar filas durante o tempo da votação. Então, lembrando, o prazo é 8 de maio, mas venham antes, principalmente aqueles que precisam também fazer uma transferência ou regularizar o título, né, se não votou, tem que vir aqui efetuar o pagamento da multa, é até o dia 8 de maio. Mas, repito, venham antes para evitar filas e sabores, né? A orientação em todos os casos é procurar o quanto antes o atendimento para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral, bem como fazer o registro da biometria. Na nossa região, somando as zonas eleitorais 210 e 330, são cerca de 60 mil eleitores não cadastrados na biometria. O prazo é até 8 de maio e no cartório eleitoral de Patos de Minas o horário de funcionamento é de 12 às 17 horas de segunda a sexta-feira. Quem perder as datas pode incorrer em penalidades. Quem não vota e não justifica pode ter várias consequências aí que são muito danosas, né? Por exemplo, quem é servidor público não pode receber salário, não pode participar de concurso público. São vários os transtornos, né? Então, basta vir ao cartório, é rápido, vai conseguir regularizar a sua situação. A Uniub está com vagas abertas para curso no setor do agronegócio. Confira aí. Olhares atentos, aprendizado e prática. A Uniub conta também com cursos em Patos de Minas, com destaque para o setor do agronegócio. O que ela traz de diferente para os alunos é o alto valor agregado em relação ao corpo docente, né? A maioria são mestres e doutores e com uma vasta experiência no campo do agronegócio, além de um material para aqueles que estão na modalidade EAD de altíssima qualidade também, visto que nós somos uma das primeiras universidades no país a trabalhar dentro dessa modalidade. Nós já temos aí quase 25 anos de história trabalhando dentro dessa modalidade. O curso possibilita ao aluno a visão do mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje ele tem uma demanda muito alta por mão de obra qualificada. Então, a maioria das empresas que a gente visita ou que nos procuram aqui na universidade passa para a gente essa alta demanda de mão de obra qualificada. Devido a isso, é muito importante os jovens de hoje pensar numa formação superior, num curso superior, né? E buscar, obviamente, uma universidade de qualidade, uma instituição de representatividade para ele, visto que tanto a formação teórica quanto a vivência prática é muito importante nesse momento da formação profissional dele. O mercado está cada vez mais em busca de profissionais e a Uniub possibilita para você a capacitação. Nós temos as redes sociais, né? @universidade.agro,
bem como o nosso site www.universidadedoagro.com.br. Em instantes, chuva intensa provoca danos no prédio do Conservatório de Patos de Minas e moradora reclama de vazamento de esgoto em residência no bairro Padre Eustáquio. A chuva forte desta quinta no Conservatório Municipal em Patos de Minas. Nas imagens, o Conservatório de Patos de Minas com a chuva da manhã desta quinta-feira. Água por todo o prédio. Baldes cheios demonstram a intensidade da chuva. Do teto, água caindo em estrutura de lâmpadas. O local de estudo musical foi reformado e inaugurado em abril de 2023, menos de um ano. O investimento na obra superou R$1 milhão. E neste menos de um ano, bastou uma forte e breve chuva para que o conservatório ficasse assim. Procurada, a prefeitura informou que a calha do imóvel não suportou o grande volume de chuva. No bairro Padre Eustáquio, uma moradora convive com um problema de vazamento de esgoto que retorna para o interior de sua casa sempre que chove. Basta chover para que a casa da Wanda fique assim. A água do esgoto volta para dentro da residência. Já liguei para a prefeitura, eles não vêm resolver. Tudo cheio de lama. Ó. E a prefeitura não faz nada não, ó. No chão, a lama e sinais de destruição. Começou a ter uns 2 anos que começou a voltar. Até então não voltava não. Aí começou a voltar. Aí sempre a gente liga. Aí quando eles olham a rede, desentope, não volta. Só volta quando está obstruído lá na rua. Aí molha. Aí eu fico rapando, né, para não invadir os quartos todos, serem tudo. Aí eu largo aqui para fora e acudo lá dentro. Volta no banheiro mesmo, nos 2 banheiros. Volta no banheiro de lá, de dentro, e no social aqui de fora, e volta aqui na caixinha, que tem uma caixinha da pia, né, aqui de fora. Aí ela volta. Cansada, Wanda cobra soluções. Uai, me deu até a tarde ou no outro dia para vir, né? E eles não vieram. Até hoje eles não vieram, tá com 3 dias. Uai, eu espero que eles solucionem para nós, né? Porque tá complicado. Meu pai, de 92 anos, e eu tô com meu braço com o tendão arrebentado. Aí fica nessa trabalheira, né? Aí fica complicado. A Copasa informou que uma equipe será enviada ao local nesta quinta-feira e, se for constatada alguma intercorrência de responsabilidade da companhia, as providências, então, para uma solução serão adotadas. Familiares e amigos do jovem Matheus, vítima de acidente de trânsito, voltaram a se reunir na porta do Hospital Regional em oração pela recuperação do paciente. O jovem Matheus, de 18 anos, se envolveu em um grave acidente há um mês atrás. Ele ficou gravemente ferido e, desde então, está internado no Hospital Regional, aqui em Patos de Minas. Até o momento, ele passou por alguns procedimentos cirúrgicos e o quadro é estável. Os últimos 10 dias foram muito importantes para a sua recuperação. Matheus já havia sido submetido a algumas cirurgias e alguns procedimentos, mas ele estava em coma induzido e ele foi acordando devagar, como a gente orou e esperava, né? Ele foi acordando e agora ele já está num processo de retirada da traqueostomia, para a evolução dele, para ele ir para casa. Nós esperamos em alguns dias que isso aconteça, em nome de Jesus. A mãe conta sobre a emoção de poder acompanhar a melhora do seu filho durante todos os últimos dias. Foram momentos muito críticos, de muito desespero, mas em todos a gente creu que naquele momento do acidente Deus resolveu dar vida para ele. Então naquele momento nós cremos que ali foi um milagre. E a partir daquele momento Deus tem usado os médicos, tem usado os profissionais desse lugar para abençoar a vida dele. E a gente crê totalmente na recuperação. Mas teve dias que eu saí daqui chorando de tristeza, meu esposo, nossa filha, as pessoas mais próximas, mas teve dias também que a gente saiu chorando de alegria. Então foram dias assim, como uma montanha russa, né?
Os familiares e amigos se uniram mais uma vez na porta do hospital para orar e clamar pela melhora do jovem, usando a fé como seu principal escudo. Uma jornada que uniu corações em um só propósito. Pessoas até que às vezes não creem, vendo a fé, elas passam a acreditar, é contagiante, né? Nós cremos nessa palavra, né? Que é a palavra de Deus, que Jesus morreu na cruz por nós. E lá em Hebreus 11:1 fala assim, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não vê. Então, por mais que a gente não via o Mateus falando, consciente, saindo daqui andando, a gente cria nisso. E era como se a gente visse espiritualmente. Então, essa fé nos moveu. A fé de ter certeza que a vida dele ainda não estava no fim, que tinha promessas para Deus cumprir na vida dele, que foram geradas durante a infância, adolescência. Então, nós cremos totalmente que Deus deu nova vida para ele porque tem propósito. E essa é a fé que nos guia. Daqui a pouco, o painel do Estado aponta 4 óbitos suspeitos em decorrência de dengue em Patos de Minas. E após descumprir a liminar, Justiça bloqueia verbas do Estado e da Prefeitura de Patos de Minas para a realização de cirurgia. Moradores do bairro Alto da Serra se uniram para providenciar melhorias em uma quadra de esportes que, segundo eles, foi entregue à comunidade sem a iluminação. Estava difícil de bater uma bola na quadra de futebol, passear com as crianças no final da tarde e ter um momento de lazer entre amigos por falta de iluminação na quadra de esportes e da praça do bairro Alto da Serra, em Patos de Minas. Almejando poder desfrutar desses momentos e incentivar o esporte para os jovens da região, os moradores se mobilizaram e, por meio de doações, conseguiram realizar algumas adequações no local. No começo não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Aí nós resolvemos um projetinho em mente, tentar passar para a prática, mas a situação financeira não é boa, né? Aí, através de vaquinha, a gente conseguia bola, essas coisas, para estar incentivando os meninos. E a gente vinha pedindo o pessoal da prefeitura, alguns vereadores, para estar dando atenção para a gente aqui, né? Com iluminação, água. Mas é sempre só na promessa. Fala que vai arrumar, mas até hoje nada. E nós decidimos, por nossa conta mesmo, estar fazendo essa iluminação provisória aí. Uma torneirinha de água também, né? Porque eles prestam mar. As quadras esportivas são adeptas aos hábitos saudáveis. A iluminação para quadras é um fator essencial para uma boa utilização do espaço. A prática de exercícios físicos e de esportes ajuda a melhorar a saúde e o desempenho físico, além de ser uma forma de transformação social. Os usuários reconhecem a importância da quadra para toda a comunidade e acreditam que melhorias em sua estrutura física sejam necessárias. A quadra é boa, tá em bom estado ainda, só que podia melhorar, pôr alguma coisa para tampar ela, porque quando vem chuva aí os meninos escorregam muito aqui, mas pode melhorar, mas é boa. Aqui nós está num bairrozinho que se moscar leva as crianças pro crime errado, né? E onde a quadra ajuda bastante também, né? Que a gente traz, ajuda, onde faz de tudo. Wesley acredita que os esportes têm o poder de transformar a vida das pessoas e, por isso, cobra por providências do poder público. Eu acho que a gente precisava de uma atenção maior, até mesmo com pessoas mais qualificadas, para poder estar dando algum tipo de treinamento para esses meninos, né? Tipo, disciplina, pessoa mais qualificada. Boa, excelente a ideia, né, de poder proporcionar esse espaço público também durante a noite, né, para o uso desse espaço nesse período. Improvisou-se uma iluminação ali porque a comunidade esperou muito tempo pela ação da prefeitura que não veio, né? E aí providencia, mas claro, é tudo provisório, é tudo muito feito ali na raça, né, com boa vontade, não é o ideal. A gente entrou em contato com a prefeitura sobre esse assunto e, de acordo com o município, a praça e a quadra do bairro Alto da Serra serão adicionados na fase 3 do contrato de parceria público-privado de iluminação pública e o município já está trabalhando para incluir os 2 espaços na modernização desta iluminação, que a comunidade espera que aconteça realmente
o mais rápido possível, né? É um espaço público, já não tem tantas coisas assim para se divertir ou para poder relaxar, para poder fazer uma atividade esportiva, e aí se não tem a iluminação a situação complica, porque não dá para usar à noite. Muita gente trabalha durante o dia, né? A comunidade precisa desse espaço que esteja adequado. Então, é o que eles esperam realmente. Segundo a Prefeitura, devem entrar aí nesse cronograma, está no cronograma, e a gente vai continuar acompanhando para que essa iluminação, para que essas melhorias cheguem para a comunidade do Alto da Serra. Dados apurados pelo Estado apontam aumento no número de mortes suspeitas em decorrência da dengue em Patos de Minas. Já a gente mostra esse material para você. Olha, o jornalismo da NTV tem acompanhado o drama de uma dona de casa de Patos de Minas. A Justiça, mais uma vez, teve que ser acionada para o cumprimento do Estado e também do município pelo direito à saúde. Depois de tanta espera na fila para a cirurgia nos rins, a Justiça determinou que o Estado e a Prefeitura de Patos de Minas providenciassem a cirurgia necessária. Porém, a ordem judicial foi descumprida. Mas nesta quinta-feira, uma nova decisão da Justiça determinou o bloqueio de verba pública. Há 2 anos, a Lídia descobriu problemas nos rins e, desde então, o estado de saúde dela tem se agravado. Para a retirada dos cálculos, ela precisa fazer procedimento que é realizado por meio de laser, por ser mais eficiente, conforme a indicação médica. O problema é que a Lídia não tem condições de pagar e entrou para a fila do Sistema Público de Saúde em Patos de Minas, como conta o marido. Ela deu entrada no início, há quase 2 anos atrás, e sumiram com os papéis. Aí a gente iniciamos todo o processo, né? Os relatórios que eles pediram, tudo em mãos deles. O caso da Lídia é grave. Conforme o relatório médico, sem o procedimento para a retirada dos cálculos, ela corre risco de perda de funções dos rins e até de morte. Não estou bem, eu estou mal. Eu estou gritando por socorro. Eu preciso de ajuda. Tem os papéis aqui, posso mostrar que o médico preencheu tudo, que eu estou correndo risco de vida o tempo todo. Diante a situação e a demora por solução, no início do ano, ela resolveu acionar a Defensoria Pública para ingressar com ação na Justiça. No dia 7 de fevereiro, saiu a decisão. O juiz concedeu liminar do pedido de tutela provisória e determinou que o Estado de Minas Gerais e o município de Patos de Minas providenciassem a cirurgia necessária. Na decisão, disse que não há a menor dúvida que a não realização do procedimento poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação à Lídia e que, sem condições para o tratamento médico de que necessita, com urgência, poderá vir a óbito. O juiz disse também que é dever do Estado zelar pela saúde de todos, assegurando a dignidade, o direito à vida e à saúde. O juiz deu prazo de 5 dias para que o Estado e o município cumprissem a determinação. Porém, a decisão da Justiça não foi cumprida. A Defensoria Pública, então, ingressou com ação para bloqueio de verba pública para garantir que a Lídia realizasse o procedimento necessário. Nesta quarta-feira, nós conversamos mais uma vez com a Lídia e o clamor dela era por solução. Eu estou aqui esperando a solução, ou do juiz ou da Secretaria de Saúde, porque o meu rim direito já paralisou, ele não funciona mais. E o esquerdo tem uma pedra muito grande com várias pequenas. E eu sofro dor 24 horas. Eu não aguento mais. Eu dou dor de cabeça, eu acordo com a cabeça doendo, durmo com a cabeça doendo, com a pressão altíssima devido aos rins. A notícia que a Lídia tanto aguardava saiu nesta quinta-feira. Diante ao descumprimento da ordem judicial pelo Estado e pela Prefeitura de Patos de Minas e a urgência do procedimento, o juiz Melquíades Fortes da Silva Filho determinou o bloqueio de verba pública em razão da omissão do Estado e da Prefeitura. Conforme o menor orçamento apresentado no processo para a realização da cirurgia em hospital particular, o valor é de quase R$ 24.200, sendo que o município deve arcar com a metade e o Estado o restante. E é impressionante, né? O cidadão trabalha a vida inteira, paga os seus impostos para poder ter acesso à saúde pública. A política de saúde pública está lá, inteira. Nos estados e municípios, elas
ficam diferentes, né? A demanda é grande, a procura é grande, e aí o cidadão fica nessa dificuldade. É obrigado a judicializar. Para ele conseguir ter acesso, acaba tendo que ir para a justiça para ter acesso a esses, no caso dela, né, a questão dos rins, a cirurgia dos rins. Foi para a justiça, foi determinado, Estado e município descumprem a decisão judicial. A justiça tem que ser acionada novamente para poder, então, bloquear esses recursos no Estado e município para poder essa senhora ser atendida. É impressionante como o cidadão sofre na mão dos poderes, né? Municipais, estaduais, e nessa luta pela vida, porque se ela não conseguir fazer essa cirurgia, se ela não conseguir resolver esse problema, ela vai morrer, né? Isso vai piorar ainda mais a situação dela. Outras coisas, outros problemas vão vir, vão ser adquiridos por causa da falta desse tratamento, e aí vai só piorando. E assim como ela, tem uma fila imensa de pessoas que sofrem com essa condição, que dependem do Estado, dos municípios, para poder ter acesso digno à saúde, e que aí são obrigadas a ir para a justiça, porque por vias normais, pelo procedimento ali que deveria funcionar, isso não funciona, isso demora, isso atrasa, vai se arrastando. Parece que não há um desejo, não há aí um entendimento de que a gente precisa atender casos mais graves rapidamente. Parece que não há uma intenção, não há aí uma vontade, né, que seja do Estado, do município, de resolver essa situação a contento, porque essa senhora não é um caso de esperar. É uma paciente que precisa ser atendida com urgência. Como a gente disse, como você viu na reportagem, foi para a justiça, autorizou, descumpriu-se o que a justiça pediu e a justiça teve que novamente ir lá e dessa vez bloquear esses recursos para que ela pudesse ser atendida a tempo. É impressionante o que sofre o cidadão diante da inoperância do município, do Estado, dos poderes aí em relação ao atendimento na saúde pública. A gente continua falando de saúde. Dados apurados pelo Estado apontam aumento no número de mortes suspeitas em decorrência da dengue em Patos de Minas. O painel de monitoramento de casos da dengue da Secretaria de Estado de Saúde aponta que subiu para 4 o número de óbitos em investigação em Patos de Minas. De acordo com os dados, os casos prováveis da doença passam de 6.000 e os confirmados somam mais de 1.400. Em relação à chikungunya, são 24 casos prováveis e 9 confirmados entre os patenses. O boletim do Estado também mostra que são 2 casos prováveis de Zika e até agora sem confirmações da doença em Patos de Minas. A seguir, acusado de homicídio ocorrido em Lagoa Formosa é levado a julgamento e a PAI promove a ação do Dia Internacional da Síndrome de Down. Na reunião desta quinta-feira, na Câmara Municipal de Patos de Minas, os vereadores rejeitaram um pedido que foi protocolado, contra o vereador José Luiz. As entidades sindicais representativas dos trabalhadores de Patos de Minas estiveram na Casa Legislativa no dia 22 de fevereiro de 2024, inclusive ocupando a tribuna, onde foi feita a defesa contrária à aprovação de um projeto de lei proposto pelo vereador José Luiz. Nesta ocasião, o representante parlamentar do partido Podemos usou a palavra covarde para se dirigir à classe, como comprova o vídeo. O empresário poderia chegar, olha, funcionários, quem quer se opor à contribuição sindical, assistencial, que bosta, podem ir lá tal mês, só que o que acontece? O empresário pode ser acusado de prática antissindical. O que eu fui acusado em ter proposto uma lei. Chegou para mim uma denúncia anônima, não é a primeira vez que chega uma denúncia anônima, imagino que seja algum desses covardes que estão aqui, onde que... Em pleno ano eleitoral, a Casa do Povo passa por mais uma polêmica. Foi apresentado nesta quinta-feira na Câmara Municipal de Patos de Minas, na reunião ordinária, mais uma denúncia contra o vereador José Luiz. Nesse sentido, nós conversamos com o presidente da Câmara, o vereador Gladson Gabriel, que nos dará mais informações e detalhes sobre o assunto. Na reunião ordinária do dia 22 de fevereiro, havia sido colocado pelo
vereador José Luiz, um projeto que versava sobre questões de repasses, de contribuições sindicais por parte dos trabalhadores. Desta maneira, alguns representantes dos sindicatos estiveram aqui em nosso plenário e fizeram algumas manifestações. Em determinado momento, o vereador José Luiz se doeu com aquela situação. Em determinado momento, o vereador José Luiz doeu com aquela situação e manifestou a palavra de covardes. Desta maneira, os sindicatos e alguns representantes impetraram nesta casa uma denúncia com o cunho de que pudesse dar seguimento para avaliação dos nobres pares como quebra de decoro parlamentar. No entanto, no entendimento de quase unanimidade dos vereadores, com exceção do vereador Daniel, a denúncia foi votada pelo seu arquivamento. Os mecanismos que facilitam as trocas de mensagens e interações via internet são cada vez mais essenciais no dia a dia, mas também são utilizados para a divulgação de conteúdo impróprio com ou sem o consentimento dos usuários. Mas afinal, quais são as penalidades para quem comete esse tipo de abuso? Todos os dias nas redes sociais somos bombardeados com reclamações e relatos de pessoas que de alguma forma se sentiram incomodados ou expostos por usuários que enviam fotos de conteúdo pornográfico sem consentimento. Em um desses relatos, é possível ver o importunador debochando da vítima, alegando que suas ações não gerariam consequências. Mas afinal, a partir de qual momento é considerado crime? Enviar nudes é crime? Depende. Depende do contexto. Então vamos lá. Se uma pessoa tem um relacionamento, são namorados, e eles vão lá e fazem um vídeo em uma situação íntima, isso não é crime entre os dois. Agora, a partir do momento que ele pegar, por exemplo, essas imagens e divulgar sem a anuência, a permissão da outra parte, aí já poderia configurar ilícitos penais. Com relação à questão de nudes que não são solicitados. O homem vai lá e envia um vídeo e uma situação sensual para uma mulher e a mulher não pediu esse vídeo. Esse crime pode ser tipificado como importunação sexual. Desde 2018, as leis envolvendo importunação sexual tomaram um rumo diferente. Antes, casos como esses eram considerados apenas contravenções penais, com aplicação de multas. Agora, quem pratica qualquer ato que possa se encaixar na lei pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. O legislador criou, a partir de 2018, fez essas modificações, até porque, com a evolução da tecnologia e tudo mais, esse crime ficou muito mais habitual e tem que ter penas mais severas mesmo para esse tipo de conduta, É importante estar atento. Ser pego em posse de conteúdos alheios não autorizados ou que envolvam pornografia infantil já pode ser o suficiente para que a pessoa seja incriminada. Às vezes a pessoa pode cometer o crime sem saber. Você está lá num grupo de WhatsApp entre amigos, aí um amigo vai lá e manda um vídeo. Você não sabe o conteúdo desse vídeo. Abre esse vídeo e esse vídeo contém cena de sexo explícito ou de nudez de um menor de idade, de uma criança ou adolescente. O simples fato de eu ter aberto esse vídeo e armazenado no meu celular, no meu aparelho celular, já poderia configurar um crime do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele está previsto aqui a partir do artigo 241A, mais especificamente esse de armazenamento 241B, que fala adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro, cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. E a pena é de 1 a 4 anos e multa. A quantidade de golpes envolvendo imagens enviadas sem consentimento também vem crescendo com o passar do tempo. Caso desconfie que você possa ser uma das vítimas, é importante procurar ajuda. Você tem que se resguardar. Nas redes sociais, você deve aceitar a amizade somente de pessoas conhecidas. Então, se acontecer de você aceitar a amizade de uma pessoa dessa, não troque nudes, bloqueie a pessoa. E se acontecer esse tipo de situação, isso é um crime, você deve procurar um advogado, criminalista, ou mesmo a Polícia Civil, para poder registrar um boletim de ocorrência, para poder se resguardar. Foi levado a julgamento nesta quinta-feira João Batista de Souza Filho, que é acusado de um crime de homicídio ocorrido em 2010 na cidade de Lagoa Formosa.
Esse crime foi registrado no dia 24 de janeiro de 2010 na rua Vico Gregório, em Lagoa Formosa. A vítima é José Nilton Nonato dos Santos, que, de acordo com a denúncia apresentada ao Ministério Público, foi morto com golpes de uma arma branca por João Batista de Souza Filho, que é acusado aí deste homicídio lá em Lagoa Formosa. A motivação desse crime seria aí por um motivo torpe, devido a uma vingança de João Batista contra o José Nilton após um desentendimento no dia anterior entre os dois. Pois é, ao fim do julgamento, João Batista de Souza Filho foi absolvido das acusações a pedido do Ministério Público e também da Defesa. Confirmado o primeiro caso de leishmaniose visceral esse ano em Patos de Minas. O caso foi registrado em um cachorro. Com a confirmação, a Secretaria de Saúde de Patos de Minas notificou as clínicas veterinárias e está sendo realizada uma reunião agora à noite com profissionais para tratar sobre medidas de controle na cidade. A leishmaniose visceral é uma doença grave e é transmitida pela picada do mosquito palha, como é popularmente conhecido. O mosquito palha se contamina picando um cão infectado e posteriormente uma pessoa. Não há transmissão direta entre pessoas e cães. Os principais sintomas da leishmaniose visceral são a febre intermitente com semanas de duração, fraqueza, perda de apetite, emagrecimento, anemia, palidez, aumento do baço e do fígado, comprometimento da medula óssea, problemas respiratórios, diarreia, sangramentos na boca e também no intestino. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações que podem pôr em risco a vida das pessoas. Nesse Dia Internacional da Síndrome de Down, a APAI de Patos de Minas realizou o evento com uma programação bastante especial. O dia 21 de março marca a celebração do Dia Internacional do Síndrome de Down. A data foi escolhida para representar a triplicação, trissomia, do 21º cromossomo que causa a síndrome. O objetivo da celebração é conscientizar a sociedade sobre a necessidade de direitos igualitários, inclusão e bem-estar dos indivíduos com síndrome de Down em todas as esferas sociais. Esse ano trouxe o tema dentro da campanha, né? Abaixo o capacitismo e menos estereotipos, né? Então, esse tema eu acho que não tem como ser mais importante nesse momento que a gente trabalhar isso. É trabalhar o capacitismo, chega, né, como se diz. E aí, para a gente demonstrar também o que é feito dentro da instituição, como que é trabalhado isso, a importância que é não aceitarmos, né, estereotipos, não aceitarmos capacitismo. Na data é comum a organização de eventos, como o feito pela APAI de Patos de Minas. Na oportunidade, a Verônica pôde contar um pouco sobre a vida dela e a rotina de uma pessoa com a síndrome. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha infância. A minha mãe engravidou de mim aos 38 anos. Ela suspeitou da gravidez após um desejo de comer uma manga verde. Era o sonho dela ter uma filha, então eu nasci. Logo quando eu nasci, os médicos falaram para os meus pais que não iria andar e nem falar. Mas meus pais desistiram e foram para São José do Rio Preto, em São Paulo, em busca de recursos. Lá eu comecei a fazer a estimulação para poder andar e falar. E desde pequeno eu uso óculos. A minha família correu atrás para que eu pudesse desenvolver. Para me estimular, eu fazia fisioterapia de 20 minutos, fonoaudióloga e psicóloga. O que me ajudou muito, minha família me ajudou a superar os meus obstáculos. Sou formada no 3º ano do ensino médio, me formei na escola polivalente, sou a defensora da APAI, tenho vida independente. Para os pais, momento de orgulho em ver a filha elaborar um discurso e falar em público, além, claro, de vê-la adquirir sua autonomia. É muito importante a APAI para nós, né? É uma ajuda grande na família, né?
E tem muita coisa que a gente aproveita aqui. Escola de família também a gente aproveita muito, né? A gente tem que agradecer a PAI, né, pelo incentivo, pelo apoio que dá pra gente, né? Desde quando ela foi pequena, desde nenê praticamente ela está acompanhando na PAI. E é interessante para ela e para a gente também, tem um aprendizado muito grande, né? A data reforça justamente o debate a favor da autonomia e contra o capacitismo, e sobre a importância de acreditar nas pessoas com deficiência e na competência delas enquanto cidadãs e cidadãos. Não adianta falar com falas de infantilidade, né? Ou achar que eles não têm direito de casar ou criar suas próprias famílias. Eles têm todos esses direitos e são capazes. E claro que, para finalizar, a Verônica deixou um recadinho especial em nome das pessoas com a T21. Eu quero falar para vocês que é possível ter uma vida normal, mesmo sendo pessoa com deficiência, e que nós podemos falar por nós. O que vocês precisarem, estou aqui para ajudar. E viva a inclusão, né? Sempre. O NTV News terminando. Volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia. Até lá.